Você já colocou dinheiro numa renda fixa e quando você foi olhar tinha menos do que você colocou? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E hoje eu tô aqui para responder a dúvida da Bruna, que inclusive é a dúvida de muitas pessoas. Colocou dinheiro numa renda fixa, colocou dinheiro num tesouro IPCA, quando foi olhar tinha perdido dinheiro. E por que isso acontece? Se a renda fixa é tão segura, por que quando você foi olhar tinha menos dinheiro? E é justamente isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Tudo isso se deve por conta da marcação a mercado. E a gente vai entender tudo isso, a gente vai entrar nos sites aqui, vamos dar uma analisada. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas logo depois de você se inscrever no canal, deixar aquele like e bora para nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, galera, vamos lá. Para a gente entender por que algumas rendas fixas entregam rentabilidades negativas, a gente tem que entender o conceito de marcação a mercado. Quando eu digo mercado aqui, são várias pessoas comprando e vendendo títulos, né? Quando você compra ali uma renda fixa, um CDB, por exemplo, você pode tanto estar comprando de um banco quanto de uma pessoa que está vendendo para você. E a marcação a mercado, ela impacta justamente nos preços desses títulos de dívida. Pois é, quando você empresta dinheiro para alguma instituição, né? No caso aí um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, ou no caso do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Pois é, quando você põe dinheiro no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, no Tesouro Pré-fixado, na verdade você está emprestando dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional, em troca de uma taxa que ele vai te pagar, e justamente ele vai usar esse dinheiro para fazer o que ele bem entender, fazer obras, infraestrutura, roubar, sei lá o que eles vão fazer, mas no futuro eles vão devolver esse dinheiro para você, corrigido de uma taxa. E essas taxas podem ser tanto pós-fixadas quanto pré-fixados. Então aqui já entra dois conceitos de renda fixa que a marcação a mercado pode impactar. E para a gente entender de fato o que é a marcação a mercado, a gente tem que entender o que é um pós-fixado e o que é um pré-fixado. Esses são conceitos que se aplicam à renda fixa, tá bom? Quando você tem um contrato de dívida com outra instituição, você empresta o dinheiro, ela te emite um contrato, que é um título, que te garante receber aquele dinheiro no futuro, numa determinada data, com uma certa correção. Pode ser uma taxa pré-fixada, pós-fixada, ou até mesmo pode ser uma mesclagem dessas duas taxas aqui, e a gente vai entender agora. O pós-fixado vai depender de algum indexador da economia. Pode ser o CDI, pode ser a Selic, pode ser também o IPCA. O IPCA é justamente a inflação, significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, se você tem algum título de dívida, pode ser um CDB, uma LCA, uma LCI, uma debênture, um Tesouro IPCA também, se você tem qualquer um desses, ele é um título pós-fixado, porque ele vai depender de quanto que vai ser o IPCA no período, que é a inflação, ele vai depender de quanto vai ser a inflação no período para te pagar no vencimento, por isso que é pós-fixado. Você não sabe exatamente quanto você vai receber na contratação, na hora que você está colocando dinheiro nesse investimento, mas você sabe que ele vai corrigir toda a inflação desse período, ou a Selic do período, ou o CDI, ou o IGPM também. Visto os pós-fixados, a gente tem também os pré-fixados, que já vão ter uma taxa fixa na hora que você está contratando. E para entender um pouquinho melhor, a gente vai mostrar isso aqui dentro do site do Tesouro Direto, que basicamente emite dívidas do governo para você emprestar dinheiro, você vai ter uma rentabilidade por isso. Vamos lá, aqui eu estou justamente no site do Tesouro Direto para a gente dar uma olhadinha nas taxas, nos preços. Por exemplo, eu posso pegar aqui um título de Tesouro Pré-fixado 2026, ou seja, esse título vai parar de existir em 2026. E aqui a gente paga um preço por esse título, vamos dar uma olhadinha. E aqui a gente tem as taxas que esse investimento paga para a gente. Por exemplo, se você comprar hoje um Tesouro IPCA 2026, ele vai te pagar uma taxa anual de 8,68% ao ano. Se você comprar hoje e você levar até o vencimento, que é 2026, você vai receber os seus 8,68% ao ano. Só que por que você tem menos dinheiro se você deixar aqui e olhar amanhã vai ter menos dinheiro? Por que isso acontece? A gente está vendo aqui que essas taxas variam, né? Ela é fixada se você compra hoje para manter até o longo prazo. Porém, se você tentar vender nesse meio do período até o vencimento, no caso o vencimento desse aqui, se a gente clicar aqui embaixo em preços e taxas, o vencimento desse tesouro aqui, por exemplo, o pré-fixado 2026, se a gente for fazer uma simulação, ele vai vencer justamente no dia 1/1 de 2026. Se você carregar até essa data, show de bola, ele vai te entregar a rentabilidade de 8,68% ao ano. Se você segurar até essa data, agora, no meio do período,
Muitas coisas podem acontecer, principalmente com essas taxas aqui, como a Selic, como o IPCA, por exemplo. Pensa se você tem um título pré-fixado de 8,68% ao ano e do nada a nossa taxa básica de juros, que hoje é 2,75% ao ano, pensa lá, a taxa de juros está 2,75% ao ano, ou seja, o investimento mais seguro de curto prazo do Brasil, que é o Tesouro Selic, está pagando 2,75% ao ano e do nada ele começa a pagar, por exemplo, 4% ao ano, o que vai acontecer com esse título de pré-fixado que está pagando 8,68%? É um título pós-fixado que no curto prazo tem praticamente rentabilidade garantida, ele também sofre marcação ao mercado, mas é muito pouca. Enquanto ele está pagando 4% ao ano, tem um título pré-fixado que está pagando 8,68%. Então o que vai acontecer? Muita gente vai sair desse aqui, que flutua no curto prazo, para entrar nesse aqui que está pagando menos, mas flutua muito menos, é muito mais seguro. E o que vai acontecer? Justamente a marcação a mercado. A gente já vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Quanto custa um título público de Tesouro pré-fixado 2026 hoje? Vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto. Se a gente pegar aqui, ó, Tesouro pré-fixado 2026, preço. Hoje ele está custando, ó, vamos pegar nos últimos 30 dias, hoje ele está custando na média R$ 672. É o que você paga para comprar esse título, como se você estivesse pagando para ter esse contrato para você. Só que aí que tá, quando você compra esse título, você está comprando de outra pessoa que está te vendendo. Você não está comprando do Tesouro Nacional diretamente. Você está comprando de alguém que está te vendendo esse título. Só que aí o que acontece? Nos últimos 30 dias, como a gente está vendo aqui, esse título valia R$ 699. E hoje ele está valendo R$ 672. Por que ele desvalorizou? Por que ele está valendo menos? Justamente porque a gente teve uma mudança na nossa taxa Selic nos últimos dias. Se eu pegar aqui, ó, Banco Central, a gente consegue olhar justamente a mudança da nossa taxa Selic. Não é só a taxa Selic que impacta nos preços dos títulos, mas é uma das que mais impacta. Se eu pegar aqui a taxa Selic, por exemplo, ó, ela, a partir de agosto, ela estava em 2% ao ano, tal, se manteve, só que na última reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, eles decidiram aumentar essa taxa. E ficou mais atrativo investir em Tesouro Selic, que antes estava pagando 2%, agora ele passou a pagar justamente 2,75%. E aí o que as pessoas vão fazer? Ao invés de investir num título que estava mais arriscado, se a gente for pegar aqui a taxa do Tesouro pré-fixado nessa mesma data aqui, ó, estava na casa de 7%, 7,5%. O que vai acontecer? As pessoas vão vender esses títulos para entrar em outros títulos mais seguros ou que estão pagando mais, por exemplo, como o Tesouro Selic. Então, se a gente pegar aqui o preço do Tesouro pré-fixado 2026, que era R$ 699, passou a valer R$ 672, por que isso acontece? Porque muita gente vende esse título, quer sair dele, para justamente entrar em outros investimentos. Então, a gente vê um título se desvalorizando. Se tem muito mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, a tendência é que justamente muita gente querendo vender tenha que abaixar o preço para conseguir vender. E essa é a marcação a mercado, é justamente o movimento das pessoas ali tentando vender mais barato, mais caro, só que se o mercado como um todo, né, no caso aqui o mercado são às vezes milhões, milhares de pessoas, né, se o mercado como um todo não aceita pagar aquele preço mais caro, as pessoas têm que baixar o preço para vender. E é justamente isso que a gente vem vendo, por isso que o dinheiro da Bruna lá no comecinho caiu. Olha lá, tá valendo 672,75, sendo que 30 dias atrás estava valendo 699. Então vou dividir isso aqui por 699,45, justamente dá uma queda aí. Se você entrou nesse dia no Tesouro, você teve uma queda de 3,81% no seu patrimônio. Isso no curto prazo. Se você mantiver seu investimento até o fim dele, até o vencimento, dia 1/1 de 2026, você vai ganhar seus 8,68% ao ano sem problema nenhum. O ponto é, se você comprar um título de pré-fixado hoje, ó, vamos ver quanto que ele está valendo hoje. R$ 672. Show de bola. Se você comprar ele hoje, daqui a um ano em valorização, vai estar valendo 731 e no final do período vai estar valendo 938. Só que aí que tá, você só garante esse 938 em 2026 se você mantiver ele até o vencimento. Se você tiver com ele na sua conta até ele vencer. No meio desse tempo aqui, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Se você tiver que vender no meio desse período, possivelmente você pode ter mais dinheiro ou menos dinheiro do que você planejava. Então, tanto o Tesouro IPCA, que tem uma parte pré-fixada e uma pós-fixada, né? O que seria a pós-fixada? Por exemplo, IPCA, né? E a parte pré-fixada, IPCA mais 5, por exemplo, né? Então, o Tesouro IPCA ele tem uma parte pré e uma parte pós.
Justamente por conta disso, ele sofre marcação a mercado em cima dessa parte aqui que é pré-fixada. Então o seu Tesouro IPCA também no curto prazo pode flutuar para baixo, assim como pode valorizar também, né? Então você só garante esse dinheiro aqui se você segurar até 2026. No meio desse período, pode ser que em algum momento, ó, por exemplo, ó, primeiro ano compramos aqui, tal, o título tá valendo aí R$672. Daqui um ano, não necessariamente ele vai estar valendo os seus 672 mais os 8,68% ao ano. Pode ser que ele esteja valendo aí tranquilamente R$650, por exemplo. Pode ser que ele tenha desvalorizado. E aí você pode entrar em choque e vender aqui justamente. Só que qual que é o ponto? Lá em 2026, daqui 5 anos, ele vai estar valendo os 938,57. E aí qual que é o pulo do gato? Quem compra esse título pré-fixado bem aqui não vai receber a taxa de 8,68% ao ano. Vai receber uma taxa muito maior do que isso aqui, porque um dinheiro menor vai ter que entregar a mesma rentabilidade final. Porque o título público, ele garante o dinheiro no final, ele garante que você vai receber isso aqui lá no final. Então, se você está pagando mais barato por um título que vai entregar o mesmo dinheiro no final, a sua taxa de remuneração vai ter que ser maior. Quanto que seria nesse caso aqui, ó? No caso, a gente vai ter que ter uma multiplicação de 938,57 para 650, teria que subir 44% em 3 anos. Né? Então, se eu fizer uma exponencial reversa aqui a 1 dividido por 3, esse tesouro pré-fixado vai estar me pagando uma taxa de 13% ao ano. Então, para quem comprar nesse dia aqui o título a R$650, ele vai garantir uma taxa de 13% ao ano. Então a gente já viu que é loucura, né? No curto prazo, aqui num período de 3 meses, o título se desvalorizou cerca de 4%, por mais que seja uma renda fixa. Esse tipo de renda fixa ele só é seguro se você manter até o fim do vencimento. Sendo então assim, tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro pré-fixado não são investimentos de reserva de emergência, porque eles sofrem flutuação, totalmente diferente de a gente pegar, por exemplo, um Tesouro Selic 2024. Olha só como as flutuações de preço são ínfimas. Hoje, para você investir no Tesouro Selic, por exemplo, o título inteiro custa R$10.726. Lógico que você não precisa comprar um título inteiro. Você pode comprar 0,1 pedacinho desse título. Então seria aí, ó, 10.726,53 dividido por 100. Você pode comprar 0,1. Então, um mês atrás, para você comprar o Tesouro Selic, ele valeria R$ 107,36. Enquanto hoje, o mesmo pedacinho valeria R$ 107,41. Então a flutuação é muito baixa. Por mais que pareça que teve uma flutuação grande aqui, seria só 5 centavos de diferença, né? Então a gente vê que no mesmo período de 30 dias, a flutuação do Tesouro Selic, que é um pós-fixado, foi muito baixinha. Então, para curto prazo, para investimento de reserva de emergência, dinheiro que você tem que contar com ele, não tem como você deixar em IPCA ou um pré-fixado, porque eles flutuam muito de preço. Se a gente pegar aqui um tesouro, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026 aqui, por exemplo, ó, olha só como flutua, ó. Foi de 2.950 para 2.900, ou seja, só nesse período aqui, um pedacinho de um título teria flutuado R$5 para baixo. Então, são variações realmente grandes. Se a gente pegar aqui o período final, olha só, estaria valendo 2.898,64 dividido por 2.950,73. Olha só, foi uma variação de 1,76% negativo no Tesouro IPCA 2026 se você tivesse investido no dia 24/2/2021, que é justamente um mês de período aí para a gente ver, né? Então, menos 1,7% no período de um mês. Tudo isso por conta da Selic ter subido e justamente as pessoas que estão vendo isso preferem sair desses títulos para colocar em investimentos mais tranquilos de curto prazo. E isso que a gente entendeu aqui agora é a marcação a mercado. O próprio mercado precifica quanto que esses títulos valem, né? Se tem muita gente querendo vender, o preço cai. Se tem muita gente querendo comprar, o preço dele sobe. O que pode fazer um tesouro IPCA, por exemplo, ou um tesouro pré-fixado se valorizar no curto prazo? Né? A nossa taxa Selic hoje é de 2,75. Se no caso essa Selic caísse para 1,5, né, estaria pagando muito menos, as pessoas veriam, poxa, não vou deixar meu dinheiro num investimento que está pagando tão pouco assim. Então elas saem do Tesouro Selic, migram para Tesouro pré-fixado ou IPCA, que está pagando aí, por exemplo, 8,68% ao ano, e o que vai acontecer? Esse título que hoje vale 672 pode facilmente subir para 750. Então eles podem se valorizar e se desvalorizar muito rápido no curto prazo. Não é um dinheiro para você colocar ali contando com uma reserva, contando para algum plano de curto prazo. Óbvio, se você tem algum plano ali para exatamente 2026,
talvez não seja tão interessante você colocar dinheiro em bolsa. Talvez você fixar esse dinheiro num tesouro IPCA, alguma coisa nesse sentido, possa fazer sentido. Eu não gosto de tesouro pré-fixado, tá? Eu não uso, eu acho que as taxas de juros podem impactar muito neles. Se eu fosse investir hoje em tesouro pro longo prazo, eu só pegaria tesouro IPCA para no máximo 5 anos. Por exemplo, tesouro IPCA 2035 não, tesouro IPCA 2045 não, porque as ações já são os melhores mecanismos para te proteger contra a inflação. Inclusive, se a gente pegar aqui na página 77 desse livro aqui, Investir em Ações de Longo Prazo, a gente consegue ver que as ações foram o melhor mecanismo de proteção contra a inflação, né? Esse dólar americano aqui é justamente quanto que a inflação em dólar foi. E aqui a gente tem as ações. E aqui foi um período de 210 anos. Então, as ações são os melhores mecanismos para te proteger contra a inflação. Os títulos também ganharam da inflação, né? Títulos e letras também ganharam da inflação. Mas as ações são um mecanismo que, de fato, te corrigem contra a economia global, que te protegem contra a economia global, né? Economia real. Inclusive, se você tiver interesse em ler todos esses livros ou aprender o conhecimento de todos esses livros, eu tenho um produto novo, chama Livros Essenciais para Viver de Renda, onde eu resumo o conteúdo de todos esses livros dos maiores e melhores investidores de todos os tempos. Jeremy Siegel, Peter Lynch, Warren Buffett, temos também aqui o John Bogle, o conhecimento dos maiores e melhores investidores de todos os tempos, simplesmente para você conseguir ouvir em áudio o resumo e com os melhores conhecimentos que eles têm a nos passar. O link está aqui embaixo na descrição se você tiver interesse pelos livros essenciais para viver de renda. Então, basicamente, resumindo, a marcação a mercado é quanto as pessoas estão topando pagar pelo seu título. Isso que eu falei aqui serve também para renda fixa de bancos, por exemplo, um CDB, serve também para uma LCA. Se você tem um CDB pré-fixado e você quiser sair dele antes do vencimento, pode ser que ele esteja valendo menos naquele período. Óbvio que no vencimento ele vai te pagar a taxa concordada no começo. Se você contratou ele a 7%, no final ele vai te pagar os 7%. No meio disso, você pode vender para outras pessoas e essas outras pessoas podem se aproveitar de que você está desesperado para vender e o mercado como um todo esteja pagando menos. E também pode acontecer o contrário. Pode ser que esse título tenha se valorizado e você ganhe mais dinheiro do que você ganharia lá no vencimento. Então toma cuidado com tesouro, toma cuidado com renda fixa. Não é porque é uma renda fixa que a sua rentabilidade no curto prazo está garantida. Se você levar até o vencimento, pode ser show de bola. Agora, por que eu também não gosto de pré-fixados? Porque se você fixa uma taxa para 2026, ainda mais num país como o Brasil, que a gente nunca sabe o que vai acontecer com a economia, né? Pode ser que a inflação dispare para 15% ao ano. Imagina você com um título pré-fixado de 7% ao ano, enquanto a inflação está torando em 15%. O seu investimento está perdendo dinheiro para a inflação. Imagina quanto que a marcação a mercado não vai impactar o seu título pré-fixado que está pagando 7%. Ele vai desvalorizar cada vez mais, até chegar num ponto onde talvez ele esteja pagando pré-fixadamente 15% ao ano, por exemplo. Só que você não vai estar recebendo 15% ao ano. As pessoas que comprarem naquele momento vão estar recebendo 15% ao ano. Por quê? Porque elas vão estar pagando muito mais barato pelo título. Então, basicamente é isso, a marcação a mercado. É um termo realmente complexo. Eu sofri para entender isso aqui no começo. Eu não sei se eu passei tão bem para vocês, espero que sim. Deixa os comentários aqui embaixo se deu para entender, se não deu. Manda para aquele seu amigo que perdeu dinheiro aí com o Tesouro Selic, com o Tesouro IPCA, com o Tesouro pré-fixado ou com algum outro tipo de renda fixa, para ele entender o porquê que isso aconteceu. Fechou, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo. Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário. I'm a man on fire. Sounds crazy, but